Olá, tudo bem? Sabemos que para uma frase ser bem entendida, ela precisa estar com todos os seus elementos em concordância. Alguns elementos se flexionam, como os substantivos, os verbos, os adjetivos, e outros não, como as conjunções, preposições e advérbios. Na aula de hoje abordaremos como funcionam as flexões verbais. Primeiramente, vamos lembrar o que é um verbo. Verbos são palavras que exprimem ação, mudanças de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Como os verbos representam ação, estado ou fenômeno da natureza, eles estão frequentemente presentes nas frases e se flexionam em pessoa, número, tempo e modo. As três pessoas do verbo são as mesmas do discurso, isto é, são as mesmas que se envolvem no ato da comunicação. A primeira pessoa, eu, é aquele que fala. A segunda pessoa, tu, é aquele com quem se fala. E a terceira pessoa, ele ou ela, é aquele de quem se fala. Em relação ao tempo e ao modo verbal, o primeiro nos diz quando acontece a ação e o segundo nos indica como essa ação foi expressa. Temos ainda as formas nominais: gerúndio, particípio e infinitivo. São consideradas nominais porque podem desempenhar também a função de um nome. Vejamos o exemplo. Este livro é emprestado. Percebemos que na primeira frase, a forma do particípio emprestado se refere também a uma característica do livro, fazendo com que a palavra tenha a função de um adjetivo. Vamos analisar uma a uma as formas nominais. O uso do gerúndio expressa a ideia de uma ação contínua. Atualmente, o gerúndio anda mal usado, virou modismo. Por isso, tome nota do principal caso de modismo que devemos evitar em relação ao uso do gerúndio. O gerúndio não deve ser utilizado para indicar ações futuras. Vejamos as seguintes frases. Vou estar depositando o seu dinheiro hoje. Vou estar resolvendo o seu problema em poucos dias. A ação verbal está no futuro, não é uma ação contínua. E, portanto, não é caso para gerúndio. Para indicar o futuro, nada melhor que usar o próprio futuro. Vou depositar o seu dinheiro ou depositarei seu dinheiro hoje. Vou resolver o seu problema em poucos dias ou simplesmente resolverei o seu problema em poucos dias. Também devemos evitar as ações expressas por dois verbos, gerúndio e verbo principal, que não sejam simultâneas, tipo chegou sentando-se. É melhor usar os dois verbos no pretérito e concluir a ação. Chegou e sentou-se. Há casos em que usam gerúndio tendo valor puramente de adjetivo, como na frase, viu uma caixa contendo presentes. Esta construção da frase deve ser evitada. O melhor é, viu uma caixa que continha presentes. Percebemos com facilidade que a utilização do pretérito imperfeito melhorou a estruturação da frase. É interessante lembrar que o pior uso do gerúndio é quando gera ambiguidade. A mãe encontrou o filho chorando. Afinal, quem estava chorando? A mãe ou o filho? Ambiguidades como esta podem gerar transtornos quando encontradas em documentos, contratos e até notícias de jornal. Por isso, nessas situações, o melhor é deixarmos o gerúndio de lado e construirmos frases específicas para evitar erro ou dúvida. Podemos utilizar o gerúndio quando? A predominância do caráter verbal ou adverbial. Vi Maria passeando na praia. Podemos notar que nesta frase há contemporaneidade entre a ação expressa pelo verbo principal e o gerúndio. O caráter durativo da ação está claro. Ficou escrevendo sua carta. A ação expressa é coexistente ou imediatamente anterior à ação do verbo principal. Pegando o copo, deixou escorregar. Notam-se sem problemas as sequências das ações. O uso do particípio pode expressar a ideia de que a ação verbal chegou ao fim. Terminado o ano letivo, os alunos viajaram. O particípio pode desempenhar a função de adjetivo e, nesse caso, há concordância em gênero e número com o substantivo a que se refere. Terminados os estudos,
os alunos viajaram. Nessa frase, o particípio, terminados, se refere ao substantivo estudos, por isso a concordância no plural. Na língua portuguesa, há os particípios regulares e os irregulares. Normalmente, um particípio se utiliza em conjunto com um verbo auxiliar, que pode ser ter, haver, estar ou ser. O feijão está cozido. Eu não tinha descoberto nada. As desculpas serão aceitas. Já havia trazido o meu lanche. Temos aqui o particípio ao lado dos principais verbos auxiliares. Há verbos que apresentam dois particípios, um regular e outro irregular. Quando isso acontece, temos de respeitar uma regrinha bem interessante. Quando você recebe flores em casa, as flores são entregues ou entregadas a você? E essas flores já foram pagadas ou pagas? Essas duas formas de particípio são usadas na nossa língua. Basta apenas sabermos em que situação usar uma ou outra. Este acordo pode ser aceito ou aceitado por todos. A forma certa é o que iremos descobrir. Vimos que existem duas formas do particípio com o verbo entregar. As flores serão entregues, as flores serão entregadas. Qual dessas frases está correta? Apesar de a maioria dos verbos terem apenas uma forma de particípio, há verbos em que temos duas formas. Uma forma regular e outra irregular. A regular termina em ado ou ido, e a irregular tem uma terminação diferente. No caso, temos o entregue, que é o irregular, e o entregado, que é o regular. Mas como saber qual destas formas devemos utilizar? Existe uma regrinha para sabermos quando usar um ou outro particípio. É bom tomar nota. Utilizamos o particípio regular quando o verbo auxiliar for ter e haver. E utilizamos o particípio irregular quando o verbo auxiliar for estar ou ser. Vamos ver uma frase como exemplo. As flores serão entregues na igreja. Percebam que nessa frase utilizamos o particípio irregular, entregues, porque o verbo auxiliar é serão, do verbo ser. Vejamos mais alguns exemplos. Tinha aceitado, mas foi aceito. Havia suspendido, mas estava suspenso. No caso dos verbos pagar, pegar, ganhar e gastar, no Brasil já é aceitável o uso da forma irregular, mesmo com os verbos ter e haver. Tinha pagado ou tinha pago, tinha pegado ou tinha pego, tinha ganhado ou tinha ganho, tinha gastado ou tinha gasto. Vamos falar do infinitivo, que expressa a ação verbal propriamente dita, como podemos observar no seguinte exemplo. Rir é o melhor remédio. Vemos que o verbo rir, em seu infinitivo, nos mostra a ação verbal, o que o aproxima de um substantivo. Alguns até podem ser substantivados, o andar, o olhar, o caminhar. Mas o infinitivo pode aparecer flexionado em algumas situações. Observemos. Houve um momento para nós decidirmos o que fazer. Nessa frase, o infinitivo está flexionado porque o sujeito, nós, está claramente expresso. Se modificarmos a pessoa da frase, o infinitivo vai se flexionar. Vejamos. Houve um momento para eles decidirem o que fazer. Podemos observar que o infinitivo se flexionou para concordar com o sujeito eles, que está explícito na frase antes do infinitivo. Há casos em que o infinitivo deve ir para o plural para evitar ambiguidades. Observe, o professor liberou os alunos para irem ao jogo. Se o infinitivo não estivesse no plural, poderíamos achar que o professor teria ido ao jogo e não os alunos. Por isso, quando a frase pode tornar-se ambígua, é preferível usar o infinitivo flexionado. Também podemos usar o infinitivo no plural em frases na voz passiva e com os verbos de ligação. Ela trouxe os presentes para serem dados às crianças. Com o verbo ser, o infinitivo pode flexionar-se ou não. A preferência do português no Brasil é fazermos a concordância no plural. Às vezes o infinitivo se flexiona, às vezes não. Como podemos saber quando podemos flexioná-lo? Isso é mais um assunto para o nosso tira-teima.
Quando você era criança e não podia sair da classe antes de o sinal bater, você e seus colegas eram proibidos de sair ou de saírem antes do sinal. As regras gramaticais são que nem professores. Em alguns casos são flexíveis, em outros casos, não. A frase correta é: eles foram proibidos de sair. O verbo se mantém no singular porque a preposição de introduz uma oração que funciona como complemento. Como podemos ver, quando temos uma preposição ao lado de um verbo no infinitivo, e essa oração reduzida de infinitivo funciona como complemento da oração principal, não devemos flexionar o infinitivo. É preciso ter muito cuidado com o emprego dos tempos e modos verbais. Por isso, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Quanto ao tempo verbal, como o próprio nome diz, ele transmite o tempo em que se passa a ação do verbo, ou seja, presente, passado, que chamamos de pretérito, e futuro. O modo verbal revela como o falante expressa a ação, que pode acontecer de várias maneiras. Certeza, incerteza, dúvida, ordem, pedido. Vejamos uns exemplos. Eu bebo o suco. Nesse exemplo, temos o modo indicativo, em que nos é indicado a certeza da ação. Vamos à próxima frase. Queriam que eu bebesse o suco. Essa frase nos indica dúvida, incerteza, uma expectativa, pois nos é apresentada a possibilidade de beber o suco. Por isso usamos o modo subjuntivo. Vamos à última frase. Beba o suco. Percebemos que essa frase expressa uma ordem. Usamos o modo imperativo sempre que queremos expressar uma ordem, um pedido, um convite. Para termos sempre em mente a finalidade dos modos, tome nota. Utilizamos o modo indicativo para exprimir certeza, afirmação de um fato. O modo subjuntivo para exprimir dúvida ou possibilidade e o modo imperativo para exprimir ordem, pedido ou convite. Uma das grandes dúvidas em relação aos modos e tempos verbais é saber distinguir quando utilizamos o infinitivo ou o futuro subjuntivo. Não há problema quando usamos verbos regulares, pois estamos diante de infinitivo e futuro subjuntivo de forma idêntica. Saímos antes de faltar um minuto, saímos quando faltar um minuto. Em uma dessas frases temos o infinitivo pessoal e na outra temos o futuro subjuntivo. Você saberia diferenciar? Acalme-se. Há uma maneira prática de distinguir um do outro. Primeiramente, devemos reconhecer a presença de uma preposição que se liga ao infinitivo, ou a presença de uma conjunção que se liga ao subjuntivo. Vejamos as frases novamente. Saímos antes de faltar um minuto. Nesse caso, encontramos a preposição de, que antecede o infinitivo faltar. Saímos quando faltar um minuto. Já nessa frase, encontramos a conjunção quando, que exige o futuro subjuntivo, que no caso é igual, faltar. Viu como é bem fácil distinguir um do outro? Para facilitar, eu te dou a seguinte dica. As conjunções mais utilizadas no modo subjuntivo são a condicional se e a temporal quando. A dúvida pode reaparecer quando temos um verbo irregular. Se ele fazer ou fizer o trabalho, quando eu vir ou ver o filme. Por causa das conjunções se e quando, devemos usar o futuro subjuntivo, que do verbo fazer é se ele fizer o trabalho. E cuidado, do verbo ver é quando eu vir o filme. Antes de passarmos para o próximo tópico, vamos ver as seguintes frases. Acorde. Não perca a hora. Tome vitamina. Escove os dentes. Tome banho. Coma a comida. Passe o sal. Sinta-se à vontade. Beba mais água. Pegue o ônibus. Não se atrase. Vimos vários exemplos de ordens. Quando queremos expressar ordem, pedido ou solicitação, utilizamos o modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo. O uso do imperativo pode surgir complicações principalmente em relação ao imperativo afirmativo, pois a conjugação contém partes do presente indicativo e do presente subjuntivo. Vamos ver como ela funciona. Na conjugação do verbo falar, temos no presente indicativo.
Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. No presente subjuntivo temos que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Para construirmos o modo imperativo afirmativo, iremos utilizar a conjugação dos pronomes tu e vós, do presente indicativo, retirando a última letra S da conjugação. Tu falas, fala tu. Vós falais, falai vós. Nas outras pessoas, utilizamos a mesma conjugação do presente subjuntivo. Que você fale, fale você. Que nós falemos, falemos nós. Que eles falem, falem vocês. Então vamos ver como ficou a conjugação no imperativo afirmativo. Fala tu, fale você, falemos nós, falai vós, falem vocês. Para conjugarmos um verbo no imperativo negativo, basta colocarmos o não antes das formas do presente do subjuntivo. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. O que devemos evitar em textos formais é a mistura dos tratamentos de segunda com terceira pessoa, tu e você na mesma frase. Isto ocorre com muita frequência na fala coloquial brasileira. Venha participar do jogo. Ou usamos a segunda pessoa, vem participar do jogo. Tudo claro em relação ao imperativo? Na língua coloquial, é comum conjugar a maioria dos verbos como se fossem regulares. Observe o exemplo. Eles reveram seus parentes. O que muitos esquecem é que o verbo rever é derivado do verbo ver. Trata-se de um verbo derivado. E por isso deve seguir o modelo de conjugação do verbo ver. Ora, se eles viram, a forma correta é eles reviram seus parentes. Vamos lembrar dos principais verbos derivados e os seus verbos primitivos. Os verbos deter, manter e reter são derivados do verbo ter. Os verbos rever e prever são derivados do verbo ver. E os verbos provir e intervir são derivados do verbo vir. Os verbos derivados apresentam um prefixo junto ao verbo primitivo. Por exemplo, o verbo rever apresenta o prefixo re, anteposto ao verbo ver. O mesmo processo ocorre com o verbo depor, a junção do prefixo de ao verbo por. Os verbos derivados devem ser conjugados de acordo com seus primitivos. Portanto, se ele vê, ele revê. Se eles veem, eles reveem. Ele põe, ele depõe. Eles põem, eles depõem. Isso ocorre com todos os verbos derivados. É preciso tomar especial cuidado com os derivados de ter, manter, conter, reter, deter, entreter, obter, e de vir, provir, convir, advir, intervir. Se eles tiveram, eles detiveram. Eles retiveram, mantiveram, obtiveram e assim por diante. Se ele veio, ele proveio e ele interveio. Ficou claro? Os verbos defectivos são aqueles verbos em que sua conjugação não aparece em algumas pessoas nos tempos do presente. Vamos a alguns exemplos para lembrarmos um pouco mais desses verbos. A microempresa faliu. Nessa frase utilizamos corretamente o pretérito perfeito indicativo na terceira pessoa do singular, mas não podemos conjugar o verbo falir na primeira pessoa do presente indicativo. Não existe a forma eu falo para o verbo falir. Note que essa expressão já existe para o verbo falar no presente indicativo. Isso também ocorre com o verbo colorir. Podemos colorir uma gravura, mas não existe a forma eu coloro ou eu coloro no presente indicativo. Nesta forma, e consequentemente não tem o presente subjuntivo, que é derivado do presente do indicativo. Aliás, a forma colorir não existe em todo o presente subjuntivo e, consequentemente, no imperativo. Vamos ver mais alguns verbos defectivos. No dia 13 de maio de 1888, foi abolida a escravatura no Brasil pela princesa Isabel. Ela aboliu a escravidão. Mas se eu tivesse abolido, como eu diria isso? Já sei, eu aboli a escravatura.
E se esse fato estivesse acontecendo hoje? Como eu escreveria essa frase no presente do indicativo? Eu abolo? Não, eu abulo? E agora, como se conjuga? O verbo abolir é defectivo, não apresenta a primeira pessoa do singular do presente indicativo, portanto as formas eu abolo ou eu abulo não existem. Esse verbo também não apresenta nada no presente subjuntivo, portanto nunca diga que é preciso que alguém abula alguma coisa. Quando um verbo é defectivo, temos duas saídas. Ou trocamos o verbo por um sinônimo, ou mudamos a estrutura da frase. Por exemplo, na frase é preciso que o governo abula esse projeto, podemos substituir a bula, que não existe, por é preciso que o governo acabe com esse projeto, ou é preciso que o governo elimine esse projeto. É preciso que o projeto seja abolido pelo governo, ou o governo precisa abolir esse projeto. Fica melhor. Vamos falar agora sobre os nossos conhecidos e temíveis verbos irregulares. É necessário deixar claro que a diferença entre os verbos regulares e os irregulares é a seguinte: são regulares os verbos que apresentam de acordo com o modelo da sua conjugação. E o radical não sofre variação. Por exemplo, no verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta. Por exemplo, o radical cant, C-A-N-T, não varia em toda a sua conjugação, pretérito, futuro. Já as conjugações dos verbos irregulares, aí nós vamos encontrar formas variantes, principalmente no radical. Observe o verbo caber. Eu caibo na caixa, tu cabes na caixa, ele cabe na caixa. Podemos notar que o radical CAB, cabe, varia para caibe, com I, na primeira pessoa do presente indicativo. Uma pergunta que sempre me fazem é em relação à conjugação do verbo aderir, na primeira pessoa do presente indicativo. Vamos ver a resposta dessa pergunta. Eu adiro às corridas de manhã. Não, eu adero às corridas de manhã. Puxa vida, como é que se fala esse verbo? Eu adiro ou eu adero? Pois o certo é eu adiro. Sabe por quê? Porque a irregularidade desse verbo está na mudança da vogal E por I, na conjugação da primeira pessoa. Isso pode parecer estranho, mas essa mudança acontece com muitos outros verbos. Se competir é eu compito pelo primeiro lugar. Vestir é visto. Eu visto um vestido para sair. Então, o presente do verbo aderir é eu adiro. E eu, finalmente, adiro às regras gramaticais. Vimos que a forma correta é eu adiro. É importante lembrar que quando um verbo é regular na primeira pessoa do singular do presente indicativo, como acontece com o verbo aderir, todo o presente subjuntivo é irregular também. Portanto, nesse caso, temos que eu adira, que tu adiras, que ele adira e assim por diante. Para finalizarmos, vou passar uma dica importante sobre os verbos terminados em EAR e IAR. Todos os verbos que terminam em EAR, como arrear, cear, frear, passear, são irregulares, porque formam um ditongo EI nas formas em que a sílaba tônica fica dentro da raiz. Por exemplo, eu arreio, eu ceio, eu passeio, ele freia, eu saboreio. Vejamos o verbo pentear. Eu penteio o meu cabelo. Ela quer que eu penteie o cabelo. Os verbos terminados em iar são regulares, exceto mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar, que são irregulares, pois fazem um ditongo ei nas formas risotônicas. Ele copia, anuncia, premia e varia, mas ele medeia, intermedeia, anseia, remedeia, incendeia e odeia. Eu anseio que tudo ocorra bem. Ele quer que eu anseie boas sensações. Hoje falamos sobre os verbos, que sempre nos dão muita dor de cabeça. Mas como vimos, sempre é possível descobrir as formas corretas e mais adequadas. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima!